Olá, meus amados irmãos e irmãs, servos do Senhor Jesus Cristo, os abençoados, justos e nascidos de novo com a verdadeira fé no coração, a fé do Evangelho da água e do Espírito. Amém? Graça e paz a todos vocês. E aqueles que não me conhecem, que receberam este vídeo a partir da própria plataforma do YouTube, ou que receberam compartilhado por algum dos nossos irmãos ou de nossas irmãs, eu quero me apresentar. Sou José Galvão, servo do Senhor Jesus Cristo, em comunhão e fé, unido a The New Life Mission, Coreia do Sul. O desejo do meu coração agora é compartilhar uma mensagem com vocês também. Portanto, eu peço que prestem atenção e vem comigo até o fim. Você vai gostar, eu creio. Amém? Eu quero dar como título a nossa mensagem o seguinte: o batismo de Jesus por João e sua morte sangrando na cruz desfaz a obra do diabo. Repetindo, o batismo de Jesus por João e sua morte sangrando na cruz desfaz a obra do diabo. Se a obra de salvação do Senhor Jesus Cristo, a justiça de Deus, revelada e cumprida em seu batismo por João Batista e em seu sangue derramado na cruz, é a obra que desfaz a obra do diabo, por que será que os pregadores e evangelistas, de forma geral, pregam diferentemente disso? Qual é o tipo de mensagem que aquele que está semanalmente pregando para você tem pregado? Se o diabo veio para matar, roubar e destruir, Jesus veio para você ter vida em abundância. A vida eterna é o que deve ser entendido aqui, conforme o Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10. Jesus veio desfazer a obra do diabo. Leiamos. 1 de João, capítulo 3, versículos 8 e 9, que diz: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Queridos, penso que a nossa pregação e ensino devem fundamentar-se segundo a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Ou eu estou errado? Mas a verdade é que pregam todos os tipos de mensagens e doutrinas, enfatizam as revelações, as curas milagrosas e, entre outras, com muito mais ênfase, a nefasta teologia da prosperidade. Melhor dizendo, pregam o que Jesus não pregou e fazem do povo um cofre de onde retiram toneladas de dinheiro. Será que seu pregador olha para você e enxerga um cofre? Quero fazer duas advertências. Se você é um desses pregadores que pregam para encher suas barrigas e seus bolsos de dinheiro, e já está encolerizado ou com medo de continuar assistindo, saiba que você já tem aquele que vai te julgar. Recomendo que se arrependa, que aprenda o verdadeiro Evangelho da água e do Espírito, conforme o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5,
o único evangelho de salvação e vida eterna que o próprio Senhor Jesus Cristo ensinou à igreja primitiva. E se você é um ouvinte ou seguidor desses malévolos pregadores, recomendo que se afaste deles, pois um cego somente poderá conduzir você para o abismo, conforme escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, no versículo 14. E após se afastar, procure pela verdadeira palavra de Deus, ensinada pelo Senhor Jesus Cristo e pregada por verdadeiros servos de Deus, que sejam justos e nascidos de novo. Somente um pregador justo e nascido de novo tem o Espírito Santo no coração e poderá, por isso, lhe mostrar o verdadeiro caminho de salvação e vida eterna. Amados, qual é a obra do diabo que o Senhor Jesus Cristo veio desfazer? Vamos ler o Evangelho de Marcos, no capítulo 7, dos versículos 21 ao 23, para nós sabermos qual é, então, a obra do diabo que o Senhor Jesus Cristo veio desfazer. Adianto que são 12 tipos de pecado. Jesus veio desfazer os 12 tipos de pecados, que já nascemos com eles. É a herança, é a natureza adâmica. Vamos ler Marcos 7, dos versículos 21 ao 23, que diz: porque dentro dos corações, perdão, queridos, diz assim, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Querido, irmão, irmã, foi falado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. É inquestionável, não há quem possa contestar. Tá certo? É inquestionável, é incontestável. Foi falado por Jesus. Então, aceite pela fé. Como visto, o diabo opera através desses 12 tipos de pecados. São os pecados que, devido à queda de Adão e Eva, já estão no coração dos homens quando nascem do ventre materno. É a natureza adâmica que os homens herdaram. O diabo age por intermédio desses pecados e assim está levando os homens para o inferno. Mas o Senhor Jesus Cristo veio desfazer a obra do diabo, ou seja, os 12 tipos de pecados que já nascem com o homem desde o ventre materno. Eu espero que você esteja entendendo quais são os pecados. E os pecados que Jesus veio desfazer são as obras do diabo. Queridos, como foi que o Senhor Jesus Cristo desfez a obra do diabo? Isso ninguém te ensina. Eu acredito que você já possa ter ouvido que a obra do diabo é desfeita quando você é o fiel dizimista, quando você é o fiel ofertante. Eu não estou aqui para dizer que você não deva contribuir com sua igreja, mas a obra do diabo não é desfeita através do dízimo, através das ofertas, nem por qualquer outro tipo de obra humana que qualquer um de nós possa fazer. Você vai entender como é que foi que Jesus Cristo desfez a obra do diabo. E eu vou lhe dizer, Jesus desfez a obra do diabo em seu batismo
e em seu sangue derramado na cruz, onde morreu cumprindo toda a justiça. Foi um ato de justiça para a remissão dos pecados que Jesus ofereceu a toda a humanidade, mas é preciso crer com a fé correta. Mas, Zé Galvão, aonde diz que foi cumprindo um ato de justiça? Eu digo, em Mateus capítulo 3, versículo 15, e também em Romanos capítulo 5, versículo 18. Em Mateus capítulo 3, versículo 15, foi quando Jesus falou para João que recusava batizá-lo, de que a eles convinha cumprir toda a justiça. E em Romanos 5,18 encontramos o apóstolo Paulo dizendo que por um único ato de justiça, Jesus nos deu a nossa salvação e vida eterna. Eu vou ler Mateus capítulo 3, do versículo 13, Mateus 3, do versículo 13 ao 17, que diz: por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Presta atenção agora, versículo 15. Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amados, o batismo de Jesus é tão importante que as testemunhas estavam lá. A voz do céu que falou quando o céu se abriu foi o Pai que disse: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. E a outra testemunha, o próprio Espírito Santo, esteve presente, desceu na forma corpórea de uma pomba e pousou sobre ele. É ou não é? Está escrito na sua Bíblia ou não está? Então, já chega do conto da carochinha o seu pregador dizer para você que o batismo não salva. O batismo tem a ver com a sua salvação. Não o seu batismo, que é o testemunho de um testemunho interno de que você crê no que Jesus fez. Mas o batismo de Jesus salva. Conforme 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21, confere lá se não está escrito. Que Pedro diz que figura por este batismo vos salva. Se Pedro não diz que o batismo de Jesus salva, confere lá, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21. 1 Pedro 3, 21. Queridos, para você entender isso, eu quero lhe dizer rapidamente como era feita a expiação dos pecados no Antigo Testamento. Porque o que Jesus fez foi a expiação de pecados. Ele cumpriu um ato de justiça para expiar os nossos pecados. Todos os pecados do passado, do presente e do futuro. Até os pecados que ainda nem cometemos, Jesus já remiu. Você precisa crer. Eu criei. Você precisa crer. E como era? Era assim. O pecador pecava o ano inteiro. Depois de um ano, ele comprava uma oferta pura, perfeita, uma oferta que ele levaria ao sumo sacerdote. E uma vez por ano ele tinha que fazer isso. Era obrigatório fazer. Então o pecador comprava uma oferta e levava até o sacerdote. Quando ele chegava com esta oferta lá junto ao sacerdote, acontecia isso aqui, ó. Está escrito em Levítico, capítulo 1, versículo 4. O pecador tinha que confessar os seus pecados. E em seguida, haveria a imposição de mãos para transferir, para passar estes pecados para a oferta, a qual depois iria sofrer a consequência do pecado e derramar o seu sangue
como pagamento pelo salário dos nossos pecados. Olha o que diz em Levítico 1:4. Olha a imposição de mãos. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Ainda em Levítico, capítulo 16, versículo 21, que diz: Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Queridos, anualmente, os pecadores entre os judeus traziam no dia da expiação dos pecados uma oferta, a qual recebia os seus pecados por imposição de mãos e depois sangrava no altar. Esta oferta, depois de lavada, ela tinha a garganta cortada e sangrava, e enquanto seu coração ainda pulsava e o sangue jorrava, com o dedo o sacerdote colocava este sangue nas 4 pontas do altar. Amados, eu tenho a dizer a você que Jesus, para desfazer as obras do diabo, cumpriu este ato de justiça. Jesus foi até o Rio Jordão, encontrou-se com João Batista, e João Batista, leia no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no versículo 5, quem era o pai de João Batista? Vai constatar, Zacarias. Em Lucas 1 também vai constatar que o pai de João Batista, Zacarias, quando a ele é revelado que ele teria um filho, que o nome seria João, estava dentro do tabernáculo prestando serviço sacerdotal. Portanto, na linhagem de Levi, que vem de Arão, na tribo de Levi, nasciam os sacerdotes. João Batista é filho de um sumo sacerdote. Portanto, sacerdote. E qual é a função do sacerdote? Impor as mãos e transferir os pecados do pecador para a oferta, e depois sacrificar essa oferta e derramar o seu sangue. Amém? Jesus foi até o Rio Jordão, encontrou-se com João Batista, o filho do sumo sacerdote. Sacerdote é. João recusava batizar Jesus, mas Jesus o instou e disse: nos convinha aos dois, olha o pronome. E João entendeu e concordou, impôs as mãos sobre Jesus e confessou todos os pecados da humanidade. Quais? Aqueles 12 pecados que nós lemos no início. Foram passados para Jesus, desde Adão até o último homem que ainda vai nascer na face desta terra, 1 minuto antes do Senhor Jesus Cristo voltar. Esses pecados foram passados para Jesus. E Jesus, quando foi imerso por João, ele lavou os pecados. Então Jesus levou os pecados, lavou os pecados e caminhou até a cruz, onde 3 anos depois recebeu o julgamento e a sentença de morrer sangrando nas 4 pontas do altar. Sim, só que agora o altar está de pé. Nas 4 pontas da cruz havia o sangue de Jesus. E o sacrifício foi tão perfeito que o Pai aceitou. 3 dias depois de morto, o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Amém? E nós que temos essa fé, nós que estamos lavados e remidos na água do batismo de Jesus e no sangue de Jesus derramado na cruz, somos os nascidos de novo. Queridos, quem são os nascidos de novo? Os limpos de coração, porque o Espírito Santo só pode habitar num coração puro, limpo. Você está entendendo? O Espírito Santo não vai habitar no coração de alguém só porque ele contribui com muito dinheiro para a igreja. É mais provável o Espírito Santo habitar no coração daquele que dinheiro nenhum, que não tem dinheiro nenhum, mas que crê que Jesus Cristo em seu batismo levou todos os pecados do mundo e foi depois derramar o sangue na cruz para pagar o salário desses pecados.
porque este é o nascido de novo e tem o coração limpo. Vamos ver o que Jesus falou sobre nascer de novo? Depois que um homem depois que a obra do diabo é desfeita no coração do homem, que ele tem a fé de um nascido de novo, o que acontece? Ele passa a ter a convicção de salvação e vida eterna e a habitação do Espírito Santo. Vamos ler aqui no Evangelho de João, no capítulo 3, do versículo 3 ao 6, que diz: A isto respondeu Jesus: Em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 3 a 6. Nicodemos achou que poderia retornar ao ventre de sua mãe para nascer de novo sem a natureza adâmica, sem os 12 pecados. Jesus, Nicodemos, não é do ventre da mãe que vai nascer de novo, mas é nascer de novo da água e do Espírito. Que água? A água é a fé no batismo de Jesus por João, que segue o ato de justiça até o sangue de Jesus derramado na cruz. E no Espírito, porque Jesus é Deus e ressuscitou, a morte não o pôde reter. E os que são nascidos de novo da água e do Espírito é que nasce da fé na água do batismo de Jesus e da morte de Jesus sangrando na cruz, e do Espírito, porque como Jesus ressuscitou, também estamos ressuscitados com Ele. Jesus venceu a morte e nós seguimos vencedores, mais do que vencedores, por Cristo Jesus. A grande vitória é a morte. Ser mais que vencedor não é dar testemunho na igreja que ficou rico, próspero, que agora você é o patrão do seu empregado, que antes você era empregado e agora você é o patrão. Ser mais do que vencedor não é ir para a igreja dar testemunho de que antes catava latinha para sobreviver, para vender produtos para reciclagem. Não, mais que vencedor é dar o testemunho: agora sou salvo, meu coração é limpo dos pecados, Jesus me fez nascido de novo, justo, filho de Deus, que vai ver e que vai entrar no reino de Deus. Mas, se esta não é a fé que o seu pregador prega semanalmente para você, e se você continuar crendo nele, eu quero lhe dizer, tu está enrolado, porque você está caminhando a passos largos para o inferno. Já chega de profecias e profetadas. Já chega de dizer que tudo que você der a Deus, que Deus se comprometeu a lhe dar 10 vezes mais. Isso é mentira do diabo. Não tem na Bíblia. Cada um contribua segundo sua possibilidade, segundo seu coração, conforme diz o apóstolo Paulo. Eu não quero dizer que você deva deixar de contribuir com a obra e com o ministério, mas eu quero lhe dizer que isso é obra. Isso não é fé, isso é obrigação, isso não é fé. Fé é que te salva, mas qualquer fé, não. Fé verdadeira. Qual é a fé verdadeira para a salvação? É crer que no batismo o Senhor Jesus Cristo levou os 12 tipos de pecado que nasceram conosco desde o ventre de nossas mães, e que nos purificou de vez. Ele nos lavou nas águas do batismo e nos purificou definitivamente com o sangue derramado na cruz. Eu espero que você tenha entendido. Mas, para não ficar nestas poucas palavras, 20 e poucos minutos, eu vou deixar na descrição um livro para você, um livro totalmente grátis. Você verdadeiramente nasceu de novo da água e do Espírito, de autoria do reverendo Paul C. John. Ninguém
na atualidade, escreveu tão bem sobre a fé verdadeira do Evangelho da Água do Espírito quanto o reverendo Paul C. John. O site para buscar este livro é www.bjnewlife.org, mas eu vou deixar o site também na descrição. O desejo do meu coração é que Deus te abençoe com a leitura desse livro e que você seja um salvo, justo, um filho de Deus, com a convicção de salvação e vida eterna. Amém.